Hoje é dia 20 de setembro de 2007, estamos aqui com o Sr. José de Narte, para fazer uma entrevista falando um pouquinho sobre o estado, sobre o negócio do esporte de Pirapá. Seu José de Narte. Bom dia. Bom dia. Nome completo e data de nascimento. José de Narte Martins Lara, nascido na Lala, 15 de maio de 1943. Quando o senhor veio para Pirapá? Nós chegamos em Piraquara em 1950. Toda a família. Meu pai João Paulo de Apelara, é regente da estação, rede de assento para a Santa Catarina. E nós morávamos em Barigui, na estação do Barigui. E o Alberto Ribeiro, que era o chefe da estação de Piraquara, aposentou-se. E meu pai foi transferido para cá, e também inaugurar a estação nova, a estação Acho que primeiro você começa passageiro, e desembarcamos aqui na Fazenda, ficamos ali 3 dias, ficamos lá 3 e nós chegamos num domingo à tarde, pessoal, no momento um pouquinho de microfonia e a gente começa o programa de hoje com essa homenagem ao José de Narte, né, que faleceu no domingo passado, né, Renato? Então, essa foi uma entrevista que a gente fez em 2007 com ele e o Renato me pediu que a gente trouxesse ela aqui para a gente ouvir um pouquinho ele contando sobre a vida dele. Quem quiser assistir a entrevista na íntegra vai encontrar no nosso site www.piraquaraontem.hojeesempre.com e tem a entrevista na íntegra, mais ou menos 1h30 de entrevista com ele. E agora o Renato dá o seu boa tarde e também presta a homenagem dele ao José de Narte. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde aos ouvintes da FM Serra do Mar, 98.3. Nós estamos nessa semana, que foi mais uma semana espinhosa, né, Sérgio? Verdade. Tem muita correria, alguns problemas aí. Acho que tanto para você, quanto para mim, quanto para nossa convidada que vinha hoje também não pôde vir. Problemas para nossa cidade também. Nós tivemos aí uma chuva torrencial na terça-feira, né? É verdade. E com alguns problemas aí que a gente infelizmente está se acostumando a presenciar, não só a nível de município, mas a nível do estado, do país também, né? Um descontrole aí do clima. E claro que não vamos entrar no mérito, né? Mas é uma coisa assim que acaba nos deixando um pouco apreensivos, né? E de qualquer forma a coisa aconteceu e a gente lamenta, né, que tenha acontecido. Quero cumprimentar todos os nossos ouvintes, né? E principalmente agradecer aquelas pessoas que têm nos encontrado na rua, têm comentado do programa. A gente sabe que o alcance da nossa rádio aqui é pequeno, mas nós já estamos vislumbrando assim, algumas pessoas que têm nos acompanhado, né, durante a semana, que têm nos acompanhado no sábado e durante a semana nos encontra por aí e comenta a respeito do programa, né? Isso é bastante legal. É gratificante, né, Renato? A gente faz o trabalho porque a gente gosta, porque a gente ama a cidade e ama também fazer esse registro, esse resgate histórico. E quando as pessoas param a gente na rua para dizer que prestaram atenção, que leram, ou que... Enfim, eu acho que sempre... esse é o nosso... Acaba sendo um pagamento para a gente, né? A gente eu acho que o objetivo nosso é justamente esse mesmo, né? É claro que a primeira intenção é fazer o resgate histórico, com isso o resgate também da identidade da cidade, né? Que veio se perdendo aí nesses anos aí de que essa questão ficou repousando, né? E o importante é que aos poucos a gente vai conquistando um espaço dentro da cidade, junto às pessoas aí que, como nós, sentem
um grande amor pela cidade. E o importante, eu até queria salientar, eu estava no ônibus essa semana e eu encontrei uma pessoa, eu não conhecia a pessoa, o nome dele é Elgar, e eu não sei se Elgar é o nome ou o sobrenome, ele me falou que era Elgar, né? E me comentou, falou assim, você é aquele rapaz lá tinha conhecido o site, né, e me reconheceu, né? E falou, você é aquele rapaz do site que faz aquele trabalho histórico e tal, né? Comecei a conversar com ele e tal, e ele falou, olha, eu gostei muito do programa de sábado, faltaram algumas informações que eu gostaria de ouvir, e aí eu comentei para ele que como tinha muitas coisas que a gente gostaria de conversar e também a gente se estendeu em determinados assuntos, faltou para outros que viriam posteriormente, né? E claro que futuramente a gente vai estar retomando essas questões, principalmente essa parte mais antiga que as pessoas sentem uma curiosidade tremenda de conhecer, né? E eu achei muito interessante essa intervenção, né? E mando um abraço para o Elgar, espero que ele esteja nos ouvindo, né? E evidentemente que a gente vai continuar aí nas próximas edições comentando a respeito da parte mais antiga aí da história piraquarense, né? Eu queria já deixar registrado para essas pessoas que visitam o site, até para você. A gente está mandando, chama-se UPAR, né? Você faz o download, você baixa. Upload, você manda para a internet. Nós estamos mandando para o nosso canal do YouTube essas entrevistas, esses vídeos mais longos, né? A gente ganhou direito para mandar vídeos acima de 15 minutos, então a gente já mandou a entrevista com o seu Bibi, a gente mandou a entrevista com a doutora Rose, com o seu Johnson, com o seu Mário Sbrícia, com a dona Leonor. E Renato, essa semana, porque a gente participa lá no Facebook, no Twitter, e a visualização da entrevista do Carpa subiu assim, porque a gente tinha mandado na semana passada, antes dele falecer. Eu lembro que logo que a gente veio estrear o programa, a gente já começou a mandar os vídeos. Aliás, Sérgio, o primeiro programa, o programa número 0, né? Isso. Nós dedicamos ao Carpa, né? Exatamente. Ele já estava em agonia, né? Os estertores da morte. E a gente já tinha conversado que a gente precisava falar, né? Dedicar para ele. Então, mas a gente já tem ali, é pouco. Eu sei que é pouco para quem acompanha a internet, quem é interneteiro que nem eu, sabe que 33, 35 visualizações do vídeo é super pouco. Mas para um vídeo de um cara piraquarense, né? Que só o piraquarense vai assistir, então, Renato, a gente já está com uma marca que superou. Ele está quase... Você sabia que esse nosso primeiro programa já tem 37 pessoas já pararam para ouvir na internet. Então eu hoje de manhã já mandei o segundo programa para a internet e quero crer que hoje eu vou conseguir já, até segunda, mandar esse terceiro programa também para quem perder e poder ouvir. Então eu acho que com o tempo as pessoas vão aprendendo a procurar e os programas não ficam no ar assim, a gente no ar e acabou. A gente está jogando para lá, as pessoas podem voltar a ouvir e pesquisar até no que a gente fala essas coisas, isso que você conta aqui da história antiga de Piraquara. Inclusive também eu acredito que com o início das aulas aí a gente tem uma procura maior também, porque com certeza as escolas elas vão se voltar também em algum momento para a história da cidade, né? Exatamente. Existe na grade, e aí eu não sei exatamente o termo, mas provavelmente em algum momento do ano eles vão entrar nesse assunto do município, né? E também a gente ainda não fez aquela publicidade que deveríamos, né? Por uma série de questões, mas futuramente aí nos próximos dias a gente vai estar ampliando esse leque aí de pessoas que sabem do nosso trabalho, né? E com certeza as visualizações tanto do site como das entrevistas vai aumentar, isso eu não tenho dúvida. É verdade. Bom, eu ia encaminhar para o Renato
continuar, porque eu acho que você vai retomar do ponto que você parou da vez passada, Renato? Não, hoje eu tenho um assunto um pouquinho diferente. Eu até, para os próximos 3 blocos aí, nós teremos já definidos os tópicos, né, que nós vamos abordar. E eu queria lembrar que as pessoas que quiserem ligar, entrar em contato com a gente aqui, dar o seu indicativo de audiência aí, nós estamos à disposição, 36730192, né? Você pode ligar, pode deixar o seu nome e a gente vai estar comentando aqui. E também através do www.piraquaraontemhojesempre.com e também do nosso Facebook. Você do pode procurar a gente no Facebook, é Piraquara Ontem Hoje Sempre, né? A gente sempre está se comunicando, e pelo Twitter também, né? twitter.com/Piraquara Sempre, né? Você adiciona a gente e todas as novidades a gente está tweetando lá pro pessoal. Então, a gente vai continuar aqui a nossa programação, né? O Renato vai explicar. Bom, na verdade ele não vai explicar, eu estou vendo aqui já. Eu me lembro que eu toquei no assunto da banda, né? Semana passada. Né? E então o Renato vai falar sobre a banda, pelo que eu estou vendo aqui já de cara, né? Exatamente. Nós tivemos aí, há alguns anos atrás, a retomada da banda municipal de Piraquara, né? E saiu até um histórico no jornal, no Agora Paraná, falando que a banda retomou depois de alguns anos, né, acho que umas 3 décadas mais ou menos que nós ficamos sem banda em Piraquara. Mas aí eu fui correr atrás, porque não sei se você percebeu, Sérgio, mas a gente sempre tem aquela coisa aqui em Piraquara de quando uma coisa acontece, parece que a coisa está acontecendo pela primeira vez. É verdade. Ou, no caso da banda, aí, pela segunda vez. E aí eu fui atrás para investigar isso aí. E a história não é bem assim, porque na verdade banda, nós já tivemos banda lá em 1896, mais ou menos, nós tínhamos banda, em 1896. E quais são as era referências? A banda municipal, né? As referências são livros históricos, livros antigos que a gente teve acesso, que menciona alguma coisa a respeito da banda, né? Então eu já tenho um texto pronto a respeito da banda, né? E o nosso texto aqui ele dá conta da Furiosa do maestro Alberto Ribeiro, né? Que talvez tenha sido o mais notável de todos os maestros que nós tivemos aí, não desmerecendo os demais, né? Mas o maestro Alberto Ribeiro ele tinha um conhecimento assim além do normal, né? Ele não o conheci, não o conhecemos, né? Mas as informações que chegaram até nós dão conta de que ele tinha um vasto conhecimento de músicas, lia a partitura, compunha, né? Fazia os arranjos e tal, e é uma história interessante. Mas eu vou falar alguma coisa da banda, mas também eu quero comentar alguma coisa depois sobre o Alberto Ribeiro, né? Certo, então vamos lá. Então, como eu falei, as bandas dentro do município, já nos primeiros anos aí de Piraquara, enquanto município, já existiam, né? E alegravam festas, solenidades, enfim, eventos que existiam dentro do município, né? Uma das primeiras informações que eu tenho a respeito da banda dá conta que em 1912 tinha por maestro o senhor Tertuliano Carvalho de Oliveira, né? Isso lá em 1912. Em 1924 também aí já existia talvez até um pouco mais um grupo mais extenso, né, de componentes, e que tinha o maestro, por essa época, não tenho garantias de que tenha sido ele, mas o maestro João da Cruz, né, lá pelos anos 20. E um dos componentes dessa banda
era o senhor Maurício Grossal, que na época ele também era camarista, né? Então existem relatos das atas da Câmara Municipal que lá naquele ano de 1924 ele pedia que o município subsidiasse a banda municipal, dando auxílio ali pro maestro, para compra de instrumentos e tal. E o Maurício Grossal ele também fazia parte dessa banda, né? Ali pelos anos 50 nós temos aí o começo do trabalho do maestro Alberto Ribeiro, início dos anos 50, né? Que o maestro Alberto Ribeiro é o seguinte: ele era um funcionário da rede ferroviária, né? Ele era o agente da estação, chefiava ali, ou comandava a estação. E no início dos anos 50 ele já estava se aposentando, né? Inclusive vocês ouviram no início que o pai do Carpa ele veio para ser agente da estação em substituição ao Alberto Ribeiro, que estava se aposentando, né? Então o maestro se aposentou, né? Nessa época não sei se ele já trabalhava como músico ali ou ele fazia parte da banda, mas ele se aposentando, ele acabou sendo chamado pela prefeitura ou alguma coisa mais ou menos nesse sentido, para que treinasse uma rapaziada na época, né? E ensinasse os conhecimentos dele e formasse ali a banda, né? E isso aí durou por vários anos, né? Esse trabalho do maestro Alberto Ribeiro. E a rapaziadinha era tudo meninos na época, inclusive tem muitos que estão por aí ainda, que podem nos dar maiores informações, né? Eles aprenderam muito bem. O maestro se dedicava assim de uma maneira muito intensa, né? Ele ia na casa dos meninos, buscar os meninos, trazia até um local onde faziam os ensaios, muitas vezes ensaiava na própria casa dele. Para quem quer se localizar, o maestro Alberto Ribeiro, por essa época, a casa dele é justamente onde hoje nós temos a rua Francisco Leal, entre o Hospital Piraquara e o terminal de ônibus. Ali era a casa do maestro Ribeiro, porque aquela rua não existia. Nossa, eu não sabia disso. Então o maestro Alberto Ribeiro levava a rapaziada lá e muitas vezes ensaiava na própria casa dele. Muitas vezes também os gastos que porventura eles tivessem, ele bancava. Então era uma coisa assim bem interessante, né? Uma dedicação muito grande do maestro, né? Amava o que fazia, então. Amava o que fazia e se entregava, né, para aquela bela vocação que é a música, né? E a banda ela cresceu, apareceu, né? Se notabilizou. Eles iam nas igrejas, não sei, aí tem até uma história interessante aí, eu não saberia dizer se é real ou não é. Alguém me falou, né, que existia um coretinho dentro do pátio da igreja ali, da nossa igreja católica, e aí o prefeito Felipe Zeni construiu o coreto no centro ali da avenida, né, no canteiro central, digamos assim, até com o intuito de que a banda se apresentasse nesse coreto. Certo. Né? Alguém comentou, eu não tenho subsídio para dizer se foi por isso ou se não foi, mas de qualquer forma fica o registro, né? E a banda funcionava de uma maneira regulamentar, até já existia uma rotina de trabalho, né, da banda e de apresentações. E só que em 1962, em março de 1962, o maestro Alberto Ribeiro faleceu, né? E com isso a banda ficou órfã, né, por uns tempos. Ela retomou depois por iniciativa de um dos componentes, que era o Atílio Zeni, né?
E só que o Atílio, ele era um componente, ele reuniu o pessoal, tentou fazer com que a banda continuasse, mas o conhecimento mesmo, quem detinha o conhecimento de música, de tudo, era o maestro, né? Então, e acabou que depois de algumas tentativas a banda se calou de vez, né? E alguns outros depois tentaram, mas sem nenhum sucesso, né? Então, em 2005, mais ou menos, nós tivemos a retomada, né? Da banda. Aí com a prefeitura comprando os instrumentos e tal, e contratando O maestro e tal. E aí nós tivemos. E aí, depois de um tempo, a Câmara Municipal deu a denominação da banda de Atílio Zene, né? Cada um tem a sua avaliação a respeito do mérito ou não, né? Mas o grande maestro Alberto Ribeiro deveria ter sido lembrado antes, né? Isso. Também concordo com você, acho que... Mas de qualquer forma, eu acho que, mais do que tudo, façamos justiça, né, ao maestro pelo conhecimento que ele tinha e pela baita contribuição que ele deu para a cidade com esse momento, né, esse período de alguns anos que ele ficou à frente da banda, iniciou do zero ali e se doou para aquela causa. E eu tenho certeza que os senhores aí, que na época eram jovens e participaram e aprenderam com o maestro, vão estar sempre lembrando que, de fato, ele foi um homem assim iluminado, que fez um grande trabalho e, com certeza, não saiu da lembrança dessas pessoas, né? Tanto não saiu, que hoje a gente está contando isso, você está contando, e que a gente no nosso site já deu o nome da nossa galeria de áudio para ele. Exatamente. Não é isso? Exatamente. A gente tem lá a galeria de imagens, por sinal a gente precisa atualizar, né, a nossa galeria de fotos. Vamos fazer isso com o tempo, eu estou mexendo com a parte de vídeo antes que estava carente, mas a nossa galeria de imagens já é do Antônio Cavalzucchi Filho, né? As de imagens, exato. E a de áudio é do maestro Alberto Ribeiro. Exatamente. Não é verdade? E quem for lá na galeria de imagens, a gente deu para esse grande fotógrafo, né? Ele amava também o que fazia, e a gente fez salas, né? Dentro do site tem lá sala de esporte, inclusive leva o nome do Carpa, e isso ele viu a gente fazer em vida. A gente falou para ele, acho que a gente tem que fazer homenagem em vida, né, Renato? Aproveitar e homenagear. Na medida do possível, né? Na medida do possível, porque um dos objetivos da iniciativa Piraquara Ontem, Hoje e Sempre também é fazer a justiça ainda que tardia, né? O reconhecimento ainda que tardio. Exatamente. Né? Porque quantas pessoas passaram por Piraquara, tiveram uma contribuição assim grande para a história da cidade e faleceram e não mais ninguém lembrou deles, né? Então acho que esse reconhecimento tardio, ele também é válido, né? Claro, com certeza. Então, quem quiser ver mais uma vez, www.piraquaraontem-hoje-e-sempre.com. Tem um aviso aí, o professor Normando ligou pra gente e nos informou que o irmão da professora Iracema Maier, Ivo Maier, faleceu essa manhã. A gente não tem maiores informações sobre o enterro nem nada, mas já estamos aqui avisando que ele faleceu, né? A dona Iracema sempre participou com a gente, inclusive, né? A gente pôde entrevistá-la, ela cedeu material e tudo mais, sempre participando. Inclusive, o nosso site tem também a biografia do seu Arvelino Franco de Oliveira, o esposo dela, né? Isso mesmo. Está lá a biografia do seu Arvelino. Renato, então, nesse bloco, o que vai ter? Terminando a questão da banda, falando mais um pouquinho do maestro Alberto Ribeiro, ele era irmão do Vivico Guilherme Ribeiro, né? Que também foi uma das cabeças mais pensantes do nosso município aí, em toda a sua história, né? O Guilherme Ribeiro
hoje existe uma escola com o nome dele, né? E futuramente a gente vai comentar mais a respeito. Mas o maestro Alberto Ribeiro, ele nasceu em 1893, né? E interessante também, ele foi vereador eleito em 1935. Maestro Alberto Ribeiro. Maestro Alberto Ribeiro. Olha, Né? Não sabia também. Foi eleito em 1935, que nós, apesar do Getúlio Vargas ter se mantido durante 15 anos no poder, e parte desse período dele foi em regime totalitário, onde ele fazia, acontecia, mandava e desmandava, e as eleições, não existiam eleições, mas em 1935 nós tivemos eleições municipais, né? E o nosso prefeito que foi eleito, o Vitório Scarante, e o Alberto Ribeiro foi um dos vereadores na época, né? E futuramente a gente vai estar comentando mais a respeito. Em 1937 nós tivemos o golpe do Estado Novo, né? E aí em 1938 fecharam aí as câmaras, as assembleias legislativas e tal, e aí o Alberto Ribeiro, claro, perdeu o mandato de vereador, o Vitório Scarante perdeu o cargo de prefeito também, e aí voltou aquela coisa de se nomear o prefeito e tal, e as câmaras ficaram fechadas, né? Então, por um período de 3 anos, ele exerceu o cargo de vereador, né, no município. E aí também foi professor do ginásio Romário Martins, né, quando no seu início, né, provavelmente deve ter sido professor de música. Eu ia perguntar, né? Já que provavelmente a gente encontrou aí vários outros que foram professores. E aí faleceu em 1962. Tá? Teve 2 filhas e não está sepultado em Piraquara, né? Mas foi um grande nome da nossa história, um nome para ser lembrado. Um expoente. Um expoente, sem dúvida nenhuma, e merece a homenagem lá da galeria, né? De áudio. E nós temos uma rua na Vila Fulk que leva o nome dele também. Né? Bom, mudar um pouquinho de assunto agora. Queria comentar aqui com os nossos ouvintes que a Câmara Municipal votou e o prefeito Gabão sancionou a lei número 1099, que de 4 de janeiro de 2011. Né? Essa lei, ela dá nome ao Centro da Juventude, que está sendo construído lá no bairro Recanto das Águas. Esse Centro da Juventude, a partir de agora, ele passa a se chamar Vereador Oriles Alves de Faria. Né? O centro está em construção, provavelmente durante esse ano aí venha a ser inaugurado, né? A Secretaria de Cultura e Esporte possivelmente vai para lá, né? Parece-me que sim. E ele vai centralizar as ações que são voltadas aí aos jovens, né? Eu acho de grande importância isso aí. Agora, com relação ao homenageado, né? Oriles, muita gente conheceu, né? Eu conheci, provavelmente, também. O Sérgio conheceu também, grande parte da população piraquarense conheceu. Aliás, Sérgio, a primeira pessoa que eu saí fazer campanha aí na época de campanhas eleitorais foi o Oriles. É mesmo? Né? Era meu amigo, um grande amigo. Né? O Oriles Alves de Faria era filho de Alexandre Faria e Idília Alves de Faria. Nasceu em Piraquara em 28 de maio de 1943. Né? Ele, pessoa simples, né? Uma pessoa, aparentemente, eu sempre que tive contato com o Oriles, ele sempre daquele jeitão, simpático, né? Uma pessoa assim bem camarada mesmo, né? E ele se candidatou a primeira vez ao cargo de vereador no ano de 1972. Né? Na ocasião ele teve 180 votos, ficou como quarto suplente. Naquela época existia só a chapa da Arena, né? Eram
eram 9 que se elegiam e mais ou menos uns 9 que ficavam de suplente, né? Não tinha mais candidatos, né? Eram poucos candidatos, porque existia uma certa desmotivação das pessoas com relação à política, né? E ele ficou como quarto suplente nessa ocasião. Em 1976 voltou a se candidatar, né? Alcançou 399 votos pela Arena também, e foi o terceiro mais votado da Arena, né? E dos eleitos ele foi o quarto mais votado. Cumpriu um mandato de 6 anos e em 1982 ele foi reconduzido mais uma vez ao cargo de vereador, sendo o segundo mais votado do PDS, né? Naquela época o pluripartidarismo voltou a existir, né? E então a Arena se tornou o PDS. E o Orílis foi reeleito com 550 votos. Em 1988 ele concorreu pelo PTB, né? Teve 375 votos, ficou como segundo suplente, apesar de ter empatado com o primeiro suplente, que era do partido dele também, mas aí ele perdeu por idade, né? O primeiro suplente acabou ficando Rubens Kirsten, lá da Maria Antonieta. Em 1992 ele voltou a se reeleger, né? Ou se eleger pela terceira vez como vereador. Foi o terceiro mais votado da eleição e disputava ali pelo PTB, teve 433 votos. Em 1996, mais uma vez se elegeu para ocupar o seu quarto mandato como vereador, dessa vez pelo PDT. Ele teve 246 votos, foi a última vaga dos eleitos, né, que ele alcançou. E tem aqui um fato interessante, que mais uma vez ele empatou em número de votos, né? Mas como o candidato lá com quem ele empatou era um pouco mais novo, né, o Valmor Padilha, aí ele assumiu a vaga de vereador e o Valmor ficou como primeiro suplente, né? Aí disputou mais 2 vezes, em 2000 e 2004, sempre pelo PDT, mas aí não mais conseguiu se eleger, né? O Orílis também, eu acho que ele faleceu sem realizar um sonho. Eu percebo que ele tinha um grande sonho de ser prefeito de Piraquara. É mesmo? Eu acredito. Ele sempre, para mim, ele sempre deixou claro nas isso, conversas, que ele queria ser prefeito de Piraquara. Não conseguiu, né? Mas conseguiu aí 20 anos de mandato como vereador, né? É uma vida, né? Faleceu no dia 22 de fevereiro de 2008, né? Um infarto fulminante, e surpreendeu a todos nós porque ele estava na nossa alça de mira também para ser eternizado com as nossas entrevistas, né? Eu me lembro disso. Mas foi um grande amigo e cumpriu o ciclo de vida dele, e agora foi homenageado aí pela lei número 1099, e a partir da inauguração do Centro da Juventude, então ele ficará também eternizado aí na cidade com essa homenagem. 15h49, agora nós iniciamos aí o nosso último bloco, né? E bom, o programa de hoje nós vamos fazer mais uma vez dedicado ao nosso amigo José Dinarte Martins de Lara, que essa semana nos deixou, né? Depois de uma longa, digamos assim, não tão longa, mas sofrida piscina aí do Carpa. Esses últimos meses aí ele teve a saúde agravada, né? E a gente foi acompanhando assim, não tão de perto como a gente gostaria, mas sabia que uma hora a coisa ia ser definitiva, e no domingo, ali pelo 12h30 mais ou menos, ele faleceu, né? O Carpa tem uma história interessante dentro de Piraquara. Ele chegou no início dos anos 50, né? Era um menino aí de 7 anos quando veio para cá,
E a sua família, né, os seus irmãos, conhecidos dentro da cidade de Piraquara, muitos deles aí, o seu Jojo, o Flávio, né, a dona Ziza, né, o Caveira, que também já faleceu, né, e a Terezinha, né, e o próprio pai também, o João Pimentel de Lara, que foi agente da estação, como a gente comentou aqui. E, enfim, ele participou, né, ele e a sua família participaram intensamente daquela Piraquara que a gente tem saudades, né, que a gente não viveu assim na sua plenitude, mas conheceu um pedaço daquela Piraquara dos tempos do jovem Carpa, do jovem Jojo, né, e então aí a gente presta essa última homenagem ao Carpa, dizendo que ele foi nasceu em Guajuvira, né, na época, pelo que ele me disse, era Lapa, né, mas pode também ser Araucária, não saberia dimensionar exatamente qual a localização correta. Ele frequentou o grupo escolar Manuel Eufrásio, concluiu o curso primário, posteriormente foi estudar na escola técnica em Curitiba, né? E fez alguns cursos lá na escola técnica e tal. Também serviu a 5ª Companhia de Manutenção como serviço militar, tendo participado de cursos para cabo e sargento. Ele deu baixa em 1962, né? Saiu como sargento e também recebeu o diploma de bom comportamento militar, né? Continuou também na escola técnica, já daí a nível de 2º grau, né? E se formou como técnico em mecânica no ano de 1965. Também, ao final desse ano de 1965, ele ingressou nas Placas Paraná, onde exerceu várias funções, né, desde auxiliar técnico de desenhos, mecânica de manutenção e muitos outros. Permaneceu lá até o ano de 1980 e a partir de então ele montou um comércio aqui na cidade, né? Trabalhou em vários outros locais, inclusive também no Rio Grande do Sul, em empresas de móveis, né? E também entre 1996 e 2000, quando ele se aposentou, ele vinha exercendo funções como técnico do meio ambiente e obras na prefeitura de Pinhais, né? Também trabalhou por 2 anos na prefeitura aqui de Piraquara. O Carpa, ele teve uma participação bem intensa na parte esportiva, né? Participou de times aí de futebol de salão, voleibol, basquete, enfim, várias atividades esportivas, né? Fez parte também da Associação Atlética União Piraquarense desde 1956. Participou de equipes de voleibol. Aqui eu tenho uma das equipes, o Big Boys, né? Que inclusive nós temos algumas fotos dessa equipe no nosso acervo. Eu nunca vi essa foto, Reinaldo, de verdade. Essa foto ela veio lá de Ponta Grossa. Você já esteve lá em Ponta Grossa? Eu já estive lá em Ponta Grossa. Ela veio lá de Ponta Grossa. É mesmo? Né? Participou também da inauguração do estádio do Hospital São Roque. Teve grande participação no estádio municipal em Piraquara, e várias atividades, né? Enfim, é extensa a biografia do Carpa com relação aos esportes, né? E essa biografia, os interessados também podem ter acesso no nosso site, né? Na Galeria de Esportes José Dinarte Martins de Lara. Que pode assistir o vídeo que a gente tem com a entrevista, ele mesmo contando, inclusive a origem do apelido dele, que não é de peixe, né? Não é de peixe. Não tem nada a ver com peixe, ele conta o que é. Então é um bate-papo bem legal, que vale a pena conferir. Aliás, só vou te atrapalhar um pouquinho, Renato, tem uma segunda ligação pra gente hoje aqui. Sim. Poucas pessoas ligam pra gente, mas sempre é importante a participação. O Paulo Silva,
O Paulo Silva. Ele Um abraço dizendo, pro Paulo Silva. Isso, ele queria registrar a dor pela perda do Carpa também. Disse que era o vizinho dele e tudo mais. Então ele gostaria de que a gente registrasse isso aqui. Tá então, registrado. Obrigado pela audiência, Paulo Silva. E continue conosco. O Paulo Silva, eu já desafiei ele a nos enviar algum escrito dele, porque a gente sabe que ele tem uma vocação assim muito grande para essa parte de crônicas, de poesias e tal, e nós gostaríamos de estar sempre fazendo o registro aqui de alguma composição do Paulo Silva, né? E o simples fato dele nos ligar, e não é a primeira vez, né, que isso acontece, a gente fica feliz. E hoje não só ele, né, que registrou a participação, porque se o professor Normando ligou para cá é porque a Irma deve estar ouvindo, né? Muito provavelmente, se a família estiver reunindo tomando um cafezão, deve estar o Júlio, deve estar a Juliana, a Dayana. Então um abraço para toda a família do professor Normando, né? E continuem conosco. Continuem conosco, né? Eu não sei, alguém me disse que o professor Dilermando ia estar ouvindo também. Vou torcer que esteja ouvindo. Um abraço para o Dilermando também, para a Ana, né? E aí, Renato? E como falaria o Fernando Gomes, estou posto, meu nobre. Vamos para frente que está acabando o nosso tempo, né? Verdade. Bom, então, Carpa, que Deus te ilumine, te guarde, e agora só nos resta mandar os abraços. Dar uns abraços. Despedir, então. Né? Então, Renato, aproveita aí, que parece que tem uma lista meio extensa de abraços aí, né? Eu tenho, além daqueles abraços de clássicos, costume, né? A Esmi, um beijo para Esmi, um beijo para Emily, um abraço para o meu pai que está lá se convalescendo dos problemas de saúde que ele teve aí, né? A minha mãe e a minha irmã que estão lá 24 horas por dia em cima cuidando dele, cuidando lá para que ele se restabeleça, né? Quero mandar um abraço também pro meu amigo Laércio, para Osana, que eu estive com eles uns minutos antes de vir para cá, os filhos dele, a Laís e o Júnior, né? E dizer para eles o seguinte, que sempre estejam conosco aí, e sempre a gente vai estar próximo, né? A gente já há alguns anos que a gente vem aí nessa amizade aí, essa coisa de irmão mesmo, e eu quero mandar um grande abraço para essa família que eu gosto muito, né? Quero mandar também um abraço lá para os familiares da Esmi também. A Esmi está correndo aí com alguns problemas de saúde na família dela, né? E a gente vai estar sempre solidário também a esses problemas, né? Enfim, e um grande abraço também para o pessoal da Escola Geral do Casagrande. Ontem eu avisei a todas lá dessas nossas atividades aqui no sábado, né? E eu espero que estejam nos ouvindo também. Quero mandar um abraço para todo aquele grupo lá que eu tenho trabalhado e que é um grupo muito agradável. E já vamos aproveitar para mandar um abraço para a Lília também, que era para a Lília estar aqui. Um abraço para a Lília, ontem foi aniversário dela, né? Então, mais um abraço de parabéns, né? E que o pai dela também que está com problema de saúde. Né? Eu acho que todos nós estamos tendo familiares, né? Eu estou com a minha mãe internada, mas a gente sempre... Eu ouvi uma frase, Renato, no desenho da Mulan, que dizia assim, que a flor que desabrocha na adversidade é a mais bela e rara de todas. Então isso que a gente faz, esse trabalho, que apesar de tudo que a gente passa, a gente ainda está aqui, a gente faz esse trabalho porque gosta. Eu acho que é um trabalho de muito, muito valor, né? Então a gente vai deixar vocês aí com mais uma última música da nossa, né, nosso filme preferido, que é o De Volta para o Futuro. Então, Marty McFly e a sua banda, com Johnny B. Good. Até sábado que vem, às 15 horas, com Piraquara, ontem, hoje e sempre. Até lá!